Olá, professores. É um prazer estar aqui com vocês. Me permitam me apresentar. Eu sou Lucivânia Périco, sou coordenadora de projetos da área de gestão pedagógica do Grupo de Supervisão Educacional. Este vídeo que nós estamos gravando aqui e apresentando para vocês hoje, ele é uma sequência de trabalhos que vem sendo realizada pelo Grupo de Supervisão, com foco no nosso instrumento Plano de Orientação da Aprendizagem Híbrida, que até o primeiro semestre de 2021 era chamado POAD e agora passou-se a se chamar, a partir do segundo semestre de 2021, de POA, com H no final. Esse plano de orientação foi feita uma pesquisa com as escolas, foi feito um estudo no grupo de supervisão a respeito desse importante instrumento que as escolas têm utilizado desde o ano de 2020, e a partir daí, algumas melhorias foram realizadas. Além da mudança do nome desse instrumento, de POAD para POA, nós também inserimos um campo específico para recuperação a ser preenchido pelo professor no bimestre, tá? Então, ele vai prever para o bimestre uma estratégia de recuperação dos seus alunos. Estou aqui com o Laio, que é o responsável pelo sistema acadêmico NSA. Ele vai falar um pouquinho a respeito do perfil do professor, né, como que ocorre o preenchimento do plano de orientação da aprendizagem híbrida no NSA para aprimorar o preenchimento desse documento. Então, Laio, a palavra está com você, fique à vontade. Boa tarde, Lucivânia, tudo bem? Olá a todos. Vou fazer uma breve apresentação da parte do preenchimento através do sistema acadêmico NSA. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, através do acesso do professor, o preenchimento do POA, no nosso exemplo aqui do segundo bimestre. O preenchimento do POA, ele nada mais é que o preenchimento do cronograma, com as competências, as habilidades, as bases, as metodologias, as atividades propostas e os instrumentos de avaliação. Ele é organizado por quinzena. Em cada quinzena existe o preenchimento desses itens. O sistema ele exige o preenchimento através de itens, porque esses itens eles são reaproveitados em outros documentos dentro do sistema, que fazem parte do sistema ETEC, como o DOC 31, o DOC 34, o próprio POA, preenchimento de conteúdo e etc. Para o preenchimento, vocês podem fazer através do calendário manual aqui, onde vocês vão colocar quinzena a quinzena, ok? Ou vocês podem aproveitar o preenchimento através de uma importação do calendário escolar, onde ele importa as quinzenas baseadas no intervalo do bimestre. Como nós estamos aqui no segundo bimestre, ele vai importar automaticamente todas as quinzenas que fazem parte do segundo bimestre. Aqui eu vou fazer o preenchimento de uma quinzena na última semana, para a gente ter de exemplo como deve ser feito o preenchimento do POA. Então aqui eu incluí a quinzena, ok? Para fazer o preenchimento, os quadros que tem esse tiquezinho, você precisa fazer a seleção desse tique para poder preencher. Então aqui no caso, como eu estou preenchendo essa quinzena, então eu vou ticá-la. E aqui eu vou preencher a competência, a primeira competência dessa quinzena. As competências, as habilidades, as bases, metodologia... as competências, as habilidades e as bases, elas estão no plano de curso. Então vocês podem fazer a consulta do plano de curso. Ou aproveitar de itens que já foram cadastrados previamente pela coordenação ou pelos próprios professores, onde o sistema ele armazena num histórico. Então aqui eu vou fazer o preenchimento manual, por exemplo, da competência 1.
vou incluí-lo, ok? E vou fazer o preenchimento da competência 2 utilizando um item pré-cadastrado. Então aqui eu preenchi a competência 2. A habilidade, ela é um item que pertence à competência. Então, para fazer o preenchimento dela, é necessário preencher por competência. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer o preenchimento primeiro das habilidades da competência 1. Então, aqui eu tiquei a competência 1. Vou colocar aqui, habilidade 1, que pertence à competência 1. Ok? Se eu quiser habilidade 2, então, seria a habilidade 2 que pertence à competência 1. Por isso que mostra esse número, 1.1, 1.2. Significa competência 1, habilidade 1, competência 1, habilidade 2. Para o preenchimento das habilidades da competência 2, nós temos que ticar a competência 2 e fazer a mesma coisa. E aí o sistema vai trazer aqui competência 2, habilidade 1. A mesma coisa fazendo a utilização dos itens pré-cadastrados. As bases tecnológicas seguem o mesmo raciocínio, porém ela é independente da competência. Tá? Então, aqui eu posso preencher através de itens ou não. Para fazer a edição dessa competência, dessa habilidade, dessa base, eu posso clicar no botãozinho Edit, e aqui eu edito o texto, ok? E para excluir, eu tico o xizinho excluir. Todo esse processo, ele está em salvamento contínuo. Então, todas as ações que vocês fazem, o sistema já está armazenando. Não existe um enviar, ok? Então, esse preenchimento, a partir do momento que você abre o POA e começa a fazer o preenchimento, o sistema já está cadastrando. Existem os mínimos que devem ser respeitados, tanto da parte de preenchimento por quinzena, quanto um número mínimo de 4 quinzenas por bimestre. Existem as ferramentas de clonagem da quinzena. Então aqui vocês podem clonar a quinzena e aproveitar de um cronograma já existente, somente alterando. Uma das funcionalidades do sistema é o copia e cola de múltiplos itens. Quando você está fazendo a consulta através do plano de curso, você pode fazer o copia e cola das competências, das habilidades, das bases, e o sistema ele interpreta automaticamente as linhas que são copiadas e coladas através do caractere do Enter. Então, por exemplo, se eu pego várias competências do plano, que pode estar em PDF, pode estar em Word, pode estar até mesmo no bloco de notas, faço copia desses itens e colo esses itens no campo, automaticamente, eu preciso colocar o número aqui, automaticamente o sistema ele identifica os múltiplos itens e permite que você salve de uma vez. A mesma coisa vale para as habilidades e as bases, a metodologia, atividade e instrumento. Uma coisa que eu preciso reforçar, esses campos de seleção, eles fazem parte de um cadastro que pode ser feito previamente pela coordenação, inclusive pode ser gerenciado até mesmo depois do preenchimento dos POADs. Então aqui ele pode ter os itens ativados, desativados, alterados e excluídos. Toda a parte de histórico, inclusive histórico anteriores que fizeram parte do PTD, eles foram armazenados nesses itens. Então é importante que a coordenação controle esse gerenciamento para que mantenha para vocês, professores, somente os itens que fazem parte do seu plano de curso que estão corretamente cadastrados. Então, depois de atingir o mínimo
que o sistema exige. Então aqui, deixa eu só apagar essa última aqui, senão nós não vamos conseguir fazer a entrega. Aqui eu estou excluindo o último. Um dos itens, um dos pré-requisitos para fazer a entrega do POAD é o preenchimento total de cada item. Então por isso que eu excluí esse último cronograma, senão nós não conseguiríamos marcá-lo como pronto. O preenchimento de todas as colunas são obrigatórios. O campo de estratégia de recuperação é um campo novo, que aparece dentro do POA na aba seguinte do cronograma. Aqui vocês vão escrever em texto corrido quais são as estratégias de recuperação contínua de cada professor, do seu componente, desculpa, e salvar. Aqui o sistema mostra toda a alteração que foi feita no POA a partir do momento da sua criação. Então, todas as inclusões, exclusões, importação, avaliação, devolução, tudo aqui em ordem de alteração de registro, ok? Do lado de cá, vocês têm o botão de gerar no PDF, onde vai gerar o documento pronto, no formato oficial do Centro Paula Souza. Aqui vocês têm a opção de fazer um backup, caso vocês queiram utilizar para fazer a clonagem, que é um item que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aqui vocês têm o marcado para o pronto para avaliação. Esse pronto para avaliação que identifica que o seu POAD ele foi entregue. Então, desse ponto até aqui, você só preencheu o POAD. Você só consegue ter o POAD avaliado e liberado se for feita a marcação desse item pronto para avaliação. Então isso aqui é muito importante e é obrigatório. No caso aqui, eu vou marcar. Aqui ele vai checar todos os requisitos para o preenchimento, para a avaliação do POAD. Então se você preencheu todos os campos, se está tudo atendendo o mínimo exigido. E aí, no caso aqui eu atendi, então eu consegui marcar como pronto. Lembrando que esse marcado como pronto, ele necessariamente precisa estar dentro do prazo regular de calendário escolar ou no prazo concedido pela coordenação. A partir do momento que você marca como pronto, é como se tivesse feito a entrega do POAD para a coordenação. Você só consegue fazer alterações no POAD agora se a coordenação te devolver esse POAD. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a clonagem de POADs já existentes. Então aqui eu vou selecionar qual é o meu componente atual, ok? Do bimestre atual. E vou clicar no botão aproveitar de POA existente. Nessa tela, o sistema vai mostrar a possibilidade de fazer a importação do próprio NSA, então significa que o POA já estava cadastrado no sistema, ou através do aproveitar de um backup, que é aquele arquivo que é gerado através daquele botão gerar backup que tem dentro do POA. Para fazer a clonagem através do próprio NSA, vocês precisam colocar uma data de origem do POA que você vai aproveitar. Então, no caso aqui, eu vou colocar que foi mais ou menos em abril. Não precisa ser exatamente a data, mas aproximadamente. Principalmente quando se tratar de semestres anteriores. Tá? Isso aqui é muito importante para a consulta dos vínculos, porque só é possível fazer a importação do POA se você já foi professor daquele componente. Então, caso contrário, através do próprio sistema, não é possível fazer a importação. Então, aqui eu coloquei a data de referência aproximada do POA de origem. Aqui eu vou colocar qual é o componente que eu estou importando. Então, aqui eu estou importando do próprio componente. Vou importar do segundo bimestre. Então, aqui eu já selecionei todos os dados do POA de origem.
Então ele mostra que se ele está liberado, número de plano de curso, quando ele foi cadastrado. E aí eu vou clicar no botão importar. O sistema vai fazer algumas confirmações, ok? E o POA foi importado. A mesma coisa acontece caso você faça a importação por arquivo. São as mesmas perguntas, o resultado é o mesmo. Após a importação, muito importante ajustar as datas do cronograma. E ajustar também os itens do cronograma. Então, a importação ela é um facilitador, mas vocês precisam revisar tanto as datas quanto os itens que foram importados. Às vezes, poucas coisas mudam, às vezes, muitas coisas mudam. Bom, Laio, quero agradecer pela explicação, tá? Nos auxiliou bastante. Com certeza os professores vão poder compreender melhor, né? Como inserir esse POA no sistema, principalmente como utilizar as ferramentas que o sistema dispõe, que facilitam a inserção desse POA, que auxiliam tanto na questão da organização do documento, como na otimização, no bom aproveitamento do tempo do professor, né? Porque a gente sabe